Se homens erram por não conhecerem as Escrituras, é necessário separar principalmente o que é lei, o que não é toda a antiga Escritura. No In Ordem era chamada dispensação da inocência, não existia pecado e sem pecado um só casamento. Após o conhecimento do bem e do mal, agora há lascívia, a sensualidade e abrasamento, desejo incontrolável dos hormônios progesterona e testosterona, e isso não cessa ao adentrar a graça de Deus. Os doutores da lei hoje, como na época de Cristo, erram por não conhecer as Escrituras, como fariseus, entendam informações que batem, mas batem no ar na inocência. Não existia pecado. Na dispensação do conhecimento, veio a lei de Deus por Moisés, e como a Constituição que tinha mão do homem os castigos do primeiro pecado, entrou na lei chamada Ministério da Morte pelo apóstolo Paulo, não era perfeita nem aperfeiçoava, Hebreus 10. Precisou de emendas. As mulheres que eram repudiadas por qualquer motivo, repúdio não é divórcio, assim a repudiada não podia casar de novo e ficava em situação vulnerável. E vejamos hoje uma jovem com 4 filhos, se muito uma bolsa família, digamos 25 anos, seus sentimentos de mulher terão de ser reprimidos até a morte. Onde está a graça de Deus nisso? Quando que casou com a irmã Ticure, outra família, tem mais filhos, vive em comunhão com a igreja. E a serva ou servo abandonado é obrigado a ficar só e reprimir seu desejo de felicidade por causa dos equívocos perversos, religiosidade cega, e em alguns casos só querem o amor, que é raiz de tudo mal. Moisés era o legislador de Deus. Levou a questão das repudiadas a Deus, e Moisés e Deus, não os homens, instituem uma exceção por graça, uma carta de divórcio para que a mulher não fosse apedrejada se casse com outro. É que fazem hoje muitos super-heróis, apedrejam os que casam após casamento fracassado. Carta de divórcio. Esse documento era outra exceção além da morte. Jesus estava trazendo ensinamentos com detalhes para quem estava debaixo da lei, os fariseus, não aos discípulos, e quando questionado ele cita: o princípio não era assim, no princípio era a inocência. O projeto era que o homem não tivesse conhecimento do bem e do mal. O ensino, quando traz o Ordem à lembrança e ainda não promulgado o Novo Testamento, Jesus direcionado aos fariseus, debaixo da lei, e a lei não tratava a mulher com direitos iguais ao homem. Pois no início, por causa de Adão, o mundo sofre até hoje, e por causa da mulher na lei do Antigo Testamento, a mulher era igualada a uma propriedade de seu marido. Não cobiçarás o boi do teu próximo, nem a mulher do teu próximo. A nova aliança, quando Jesus respondeu aos judeus debaixo da lei que, por causa da maldade e dureza de coração, Deus por Moisés socorreu as mulheres, então embaixo da lei é um quadro, embaixo da inocência é outro quadro. Agora, quando Jesus fala da graça, ele chama uma samaritana divorciada 5 vezes, e diz a ela: vai, chama teu marido. Veja, no raciocínio errado seria: vai, despede aquele homem que mora contigo, pois não é teu marido. Mas Jesus decreta para o desalento de muitos: teu marido. E a igreja gentílica, Paulo ensina claramente que sim, existem exceções. Uma carta de divórcio é a chave que liberta do jugo imposto pela responsabilidade homens. Alguns entendem zelar pela sanidade da igreja, mas na verdade está agarrado em seu entendimento questionar tudo que recebeu como sacrossanto, que são como a serpente nesta que muitos tinham por sagrado, mas o rei Josias viu idolatria, mandou destruir. Capítulo 7 de 1 aos Coríntios, Paulo fala da lei e ele diz que a mulher, repito, a mulher, não o homem, a lei estava ligada ao marido até a morte. Lembrando do castigo dado a todas as mulheres, capítulo 3 do Gênesis: com dores dará luz a filhos, o teu desejo, atração, sentimentos femininos, será para teu marido e ele te dominará, isto diz a lei. E agora Paulo traz o entendimento da graça. Os corpos do casal não pertencem a eles, mas a seu cônjuge. Peça quem nega-se ao cônjuge. Leia pausadamente capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo ensina, aos casados e aos outros. Aos outros é importante, não casados segundo a lei. Aos casados, 2 classes de comunhão conjugal. Paulo diz que o santo que é abandonado não está debaixo de jugo. Noutra parte, Paulo fala do casamento. Ele define: melhor casar que abrasar. O que recebemos no início da fé é tradição da maioria das igrejas evangélicas, e questionar qualquer interpretação errônea, convencionadas após reforma protestante, é chamado blasfêmia herege.
E por isso existe uma cadeia mental que proíbe a pessoas de pensarem fora da bolha da tese, crer e crer simplesmente acreditar. Ai de mim pensar ou questionar os doutores teólogos da fé que abracei. Cadeias mentais projetadas por homens de terra igual a todos nós. Graça, paz, misericórdia de Deus por Cristo Jesus, amado Salvador. Presbítero Ademilson Alto.